Bom dia, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre as diferentes abordagens, as diferentes visões sobre a depressão. Segundo os comportamentalistas, a depressão se dá porque pais muito severos acabam impondo seus filhos um estado de passividade. E aí, nesse estado de passividade, eles acabam pensando, não seguindo uma posição, entendeu, diante do mundo, e aí eles acabam acumulando pensamentos negativos, e aí os reforços positivos, eles deixam de ter uma eficácia na vida deles. A abordagem cognitivista, ela fala sobre uma impotência adquirida, que com as experiências ruins do passado, o adolescente ele adquire essa impotência e ele passa a atribuir todas as coisas de ruim por culpa dele. Ele acha que tudo que acontece de ruim é culpa dele e tudo que acontece de bom não foi por causa de um ato dele, foi por causa de um fator externo, outra pessoa, os pais, qualquer pessoa menos ele. Segundo a abordagem sistêmica também, acontece o seguinte: muitos pais usam o adolescente para poder, como forma de organização familiar. Os pais se comunicam através desse adolescente. Ele acaba com uma carga muito grande na família. E aí os pais procuram sempre manter aquele filho dependente, porque a separação dele do núcleo familiar, o fato dele morar sozinho, o fato dele crescer, faz com que essa leve até a separação desses pais, porque se a família não vive bem, esse filho é como se fosse o pilar de sustentação da família. E aí ele acaba entrando em depressão muitas vezes porque ele vê o seu pai ou a sua mãe depressivo, e aí ele acaba adquirindo essa depressão, fazendo com que o seu pai volte à posição de pai, que é ter aquele cuidado com o filho, que é poder estar com ele, tratando, ajudando a cuidar da depressão desse filho. E dessa forma mantém uma espécie de harmonia familiar. A família, na verdade, está doente, podemos dizer assim. Mas não é assim que esse pai pensa. Ele não pensa que o filho está daquele jeito porque se espelhou nele, porque aprendeu com ele a ser depressivo. Segundo os psicanalistas, a puberdade ela representa a perda de uma segurança dada pela infância. Segundo a psicanálise, o adolescente ele entra em depressão porque ele tem uma sexualidade reprimida por causa dos pais que são muito severos, que acabam inibindo essa sexualidade desse adolescente, principalmente a mãe, que não quer assim, que o filho se desenvolva, não quer que ocorra aquele desapego. E ela acaba desenvolvendo nesse filho uma espécie de apego inseguro, que aí faz com que a criança, no caso, leve isso até para sua fase de adolescência, causando esses problemas maiores. Nós temos também a abordagem sociológica, que ela fala das questões do desemprego, dos conflitos sociais, dos conflitos políticos, sobre as dificuldades econômicas. Isso tudo assusta o jovem, porque ele sabe que ele está na puberdade, mas que ele está crescendo, que esse adolescente, depois da puberdade, ele vai atingir uma certa maturidade e aí ele tem medo do mundo adulto, ele vai criando esse medo do mundo adulto e ele acaba entrando em depressão. Muitas vezes ele adota condutas antissociais para poder meio que esconder esse medo, essa culpa que ele tem de ele tem esse medo de entrar no mundo adulto e não ser bem sucedido, não atingir o sucesso que os pais esperam dele, no caso. E tem a abordagem biológica, que fala que existe uma anomalia nos neurotransmissores. E aí isso provoca uma depressão biológica, vamos dizer assim. E aí o sujeito ele nasce com uma predisposição genética à depressão. Então é isso, a gente pode ver que existem várias abordagens diferentes sobre esse tema. E aí é isso, todas essas abordagens, não existe a melhor e nem a pior. Elas não se excluem, na verdade. Elas se completam, elas se juntam. Todas elas começam de um ponto diferente, mas chegam no mesmo ponto em comum, que é a depressão. Então é isso e bom dia.